Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa tarde. Estamos iniciando nossa aula de número 3 da disciplina Gilui Arayot. Já falamos o que significa Gilui Arayot. O que significa, afinal de contas, Gilui Arayot? Arayot são formas de, digamos assim, de cuidados, tá? São formas de cuidados ou não cuidados com a parte, digamos assim, da parte é, da moralidade, seria isso. Então, Gilui Arayot é traduzido, muitas vezes, como não praticar imoralidade. No entanto, literalmente, Gilui Arayot significa o quê? Literalmente, Gilui Arayot significa você não revelar nudez. Não revelar nudez. Isso é o que significa Gilui Arayot dentro da prática. Vamos ver, então, estamos chegando na aula de número 3, o Dr. Ari Lichtenstein, no livro The Seven Laws of Noah, ele trouxe para a gente a proibição de ter união com a esposa do pai. Essa é a terceira ramificação, tá? E aqui a gente vê que ele cita a referência de Levítico capítulo 18, versículo 8, isso está em qual livro? The Seven Laws of Noah, o livro The Seven Laws of Noah, e ele diz o seguinte: a nudez da mulher de teu pai, mesmo após a morte deste, não descobrirás. É ela a nudez de teu pai. Então, daqui, gente, nós aprendemos o seguinte: nós aprendemos que, para o homem, não ter relações com a mulher de seu pai, mesmo que ela não seja sua mãe, e mesmo depois que ela não for mais casada com seu pai, tanto o homem quanto a mulher enfrentariam pena de morte sob essa ramificação. Então, o que significa? Olha, digamos que o seu pai, ele, de repente, ele tem uma outra mulher. E aí, ele se casa com essa outra mulher. Ela vira sua madrasta, não é verdade? Tá? A partir do momento que ela virou a sua madrasta, você não pode ter uma relação de intimidade com ela, entendeu? Você não pode ter o quê? Você não pode ter relações com ela, relações sexuais com ela, porque ela é sua madrasta. Tá. Aí o pessoal fala, é isso, né? Acabou o casamento, de repente que se divorciou dela, então você pode casar com ela? Não, não pode, mesmo assim não pode. Ela não pode porque um dia ela foi esposa do seu pai, então ela não pode ser casada com você, mesmo depois, se ela se separar, mesmo se o seu pai falecer, tá? E ela fica viúva, não pode casar com você, porque ela era esposa do seu pai. Então, é isso que é explicado nessa ramificação aqui. Um outro exemplo que se tem. Geralmente, existem pessoas que não levam uma vida moral muito legal, não é verdade? Então, tem pessoas que têm relações extraconjugais. Essas relações extraconjugais, de repente, o pai da pessoa, ela teve lá uma relação extraconjugal, tem uma amante, né? E essa amante que ele tem, que você sabendo que ela é amante, então você não pode se casar com ela, tá? Mesmo que ela tenha sido amante do seu pai, nem seu pai esteja mais com ela, você não pode se casar com ela, porque um dia ela foi amante do seu pai. Outro exemplo disso, tá? Vamos citar outro exemplo aqui. Outro exemplo que seria, de repente, digamos assim, que seu pai ele teve alguns relacionamentos, casou com algumas pessoas, e depois de muito tempo ele já está no terceiro casamento dele, e digamos que nesse terceiro casamento tem o primeiro e a segunda ex-esposa dele, você pode casar com ela, ela não é mais a esposa do seu pai, mas você pode se casar com ela? Não, também você não pode se casar com ela, tá? Não pode. Então, a lei de não praticar imoralidade, ela proíbe todas essas relações do homem para com a esposa do pai. E de onde a gente aprende isso? Nós aprendemos isso, na verdade, de Gênesis capítulo 2, versículo 24. O Rambam explica para a gente de onde vem essa interpretação. Ele vai dizer, olha, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E aí o Rambam, lá em Leis de Reis, capítulo 9, alahá número 5, ele vai daqui extrair 6 proibições com pena capitais, tá? Existem outras proibições além dessas, que vão ser citadas mais tarde, mas essas 6 trariam
pena capital. Ela traria pena capital. Essa é a diferença. Ou seja, a pena de morte, alguém praticar isso. Então, primeiro é a sua mãe, né? Esse versículo proíbe ter relação com a sua mãe. Porque o versículo diz, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão eles uma só carne. Ou seja, já que a sua mãe é uma só carne com o seu pai, você não pode, ele é sua mãe, afinal de contas, né? A esposa do seu pai, que é a que nós estamos citando agora, também aparece aqui, já que você tem que se unir à sua mulher, e não uma esposa do seu pai. Você, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne, e não a esposa do seu pai. Então, daqui a gente aprende essa proibição. Aí tem outras proibições, como uma mulher casada, já que a mulher casada não é uma união com você, ela é casada com outra pessoa, você não pode ter relação com ela. A sua irmã materna, você não pode ter relação com ela. Um homem, ou seja, um homem não pode ter relação com o outro, porque não tem como ser uma só carne, dois homens, não é verdade? Nem pode ter com o animal, porque com o animal não tem como ser uma só carne também, é impossível. Isso é praticamente impossível. Então, daqui a gente aprende que somos proibidos. Como eu disse, existem algumas outras fontes, e aqui a gente está vendo uma delas, em Surei Biá, capítulo 14, alahá número 10, o Maimônides também ele vai dizer o seguinte: as únicas relações sexuais proibidas a um gentil com pena de morte são sua mãe, a esposa do seu pai, sua irmã materna, uma mulher casada, um homem e um animal. Como será esse pecado legítimo? E aí ele explica isso mais tarde, como vimos. Então, daqui, a gente aprende que a esposa do pai é proibido, tanto em uma fonte quanto outra fonte, então é algo bem carimbado mesmo e é bem proibido. Não revelar a nudez da mulher do pai, ainda que ela não seja sua mãe. Não revelar a nudez da mulher do pai, ainda que ela não seja sua mãe, como está dito lá em Levítico 18:8, a nudez da esposa do seu pai você não deve revelar. Né? Ou seja, você não deve chegar até ela para ter intimidade, você não deve despi-la, você não deve, então, identificar a intimidade dela. Né? Então, daqui a gente aprende que é proibido totalmente qualquer tipo de relação com a esposa do pai, com alguém que tenha sido esposa do pai, com alguém que tenha sido é, é, alguém que seja a viúva do pai também, né? Nós vimos aqui. Então, existem séries de categorias de ramificações e sub-ramificações dentro dessa própria aqui. Então, como nós vimos, a Torá aqui, ela vai trazer um parâmetro que é um parâmetro realmente de uma moralidade muito grande, se você olhar bem. Não é um parâmetro qualquer. Não é um parâmetro qualquer. Geralmente, em algumas sociedades, existe isso ao redor do mundo, tem pessoas que não vê em algumas sociedades como nenhum problema se a pessoa não é mais a esposa do pai. Se ela um dia foi, mas não é mais. Se ela um dia namorou com o pai, hoje não namora mais. Se ela um dia foi amante do pai, hoje não é mais. Então, tem pessoas que não vê problema nisso. No entanto, a Torá vai dizer que sim, existe problema nisso. Diante das 7 leis universais, isso levaria a pena capital. Hoje, é claro que não tem tribunais para executar essa pena capital. Por isso, nós dizemos que todo tipo de transgressão ele tem a pena pelas mãos dos céus. O que significa isso? Significa o seguinte, significa que você não vai ser intimado diante de um tribunal a falar sobre o assunto ou correr o risco de ser preso. Mas, diante de Hashem, você está transgredindo e pode receber em algum decreto por conta disso. Então, é punível de decreto celestial, seria isso a ideia. Só para nós entendermos, em Rosh Hashanah, nós nos arrependemos de nossas transgressões, não é verdade? E começa o julgamento. Então, tudo que você fez no anterior, você vai ter o seu decreto descendo para este mundo da Rosh Hashanah. Yom Kippur, esse decreto vai ser selado. Esse decreto é selado. Até em Yom Kippur tem como a pessoa fazer techuvá, se arrepender e mudar as coisas. Depois de Yom Kippur não tem mais, tá? Então, toda a transgressão que foi feita naquele ano anterior, você vai receber em decreto no ano posterior, caso não haja um perdão ou
ou algo assim. Então, a pessoa recebe esse decreto de um ano para o outro. Nós entendemos assim que funciona. Então, aqui devemos entender que o nosso tipo de relação familiar, o núcleo familiar, ele tem que ser um núcleo seguro e, praticamente, ele deve ter segurança para que a família ela possa ter sua solidez e os papéis estejam bem identificados. O que é papai, o que é mamãe, né? O que é a esposa do papai, o respeito que ela tem que ter, não é verdade? O respeito do filho tem que ter para com a mãe do pai, e também ele deve ser respeitado da mesma forma, os filhinhos devem ser respeitados, todo o ambiente, todo o núcleo familiar, ele tem que ser respeitado. Isso é um parâmetro, tá? Isso é um parâmetro. O núcleo familiar, ele tem que oferecer dignidade e acolhimento, tá? Para com aquelas que estão nascendo naquele núcleo e que vão crescer ali e que vão virar cidadãos daqui a alguns dias. Então, a criança, ela precisa de um núcleo familiar seguro. Então, esse é um dos objetivos da lei de não praticar imoralidade. Preparar cidadãos para o mundo futuro, né? Esse é o primeiro parâmetro. O segundo é, como eu já disse, Deus ele governa através dos seus atributos. Esses atributos nós chamamos dentro do judaísmo de sefirot, ou, né, que você tem ali os atributos, as qualidades que Deus governa. Aquilo que diz o que Deus é. Como que você conhece a Deus? É difícil, né? É impossível alguém conhecer a Deus, essa é a verdade, né? Ou seja, conhecer Deus como, por exemplo, como eu conheço você, ou como esse fulano, ciclano, isso não tem como. A gente conhece a Deus por aquilo que ele faz, entendeu? Por aquilo que ele faz. É esse o papel da Sefirot. O papel da Sefirot é o quê? Revelar a Deus neste mundo. As qualidades de Deus, os atributos de Deus fazem isso. Revelar a Deus neste mundo. Então, você pode conhecer a Deus através dos atributos dele. Um desses atributos é qual? Hesed. O que é Hesed? Bondade. Então, Deus se revela como um Deus bondoso. O Criador, ele é bondoso. Dentro desse atributo de bondade, o que o atributo de bondade leva? Ele leva a ter um parâmetro de segurança dentro do lar, de equilíbrio dentro desse lar, e também um parâmetro de afeto positivo dentro desse lar. Agora, a pessoa, infelizmente, tudo que você tem, ele tem dois lados, tá? Você tem o positivo e negativo em tudo. Então, uma pessoa, muitas vezes, a sociedade, ela pega esse parâmetro de bondade de Deus e vira isso ao contrário. Isso que é chamado de perversão. O que é perverso? O que é alguém perverso? O que a Torá vai falar quando diz que alguém é perverso? É quando ela pega algo que Deus fez, tá? E ela pega isso e vira ao contrário. Virou o contrário. O contrário do amor é o quê? O que é o contrário da bondade divina? O que é o contrário disso? O contrário disso vai ser a licenciosidade. A licenciosidade. Então, é por isso que as pessoas elas trazem um parâmetro de imoralidade para a sociedade atual e tentam justificar. Justifica que Deus é amor, que Deus ama todos, que esse amor de Deus é muito grande, então não tem problema ter relação desse com esse, com aquele. Isso é perversão. Isso é trocar aquilo que Deus é por aquilo que ele não é. Então, a pessoa, quando faz isso, ela está se conectando aqui. Ela está se conectando ao negativo, à força negativa, à força da impureza. Ela está trazendo impureza para este mundo. Ela está trazendo mais escuridão e não mais luz. Para trazer mais luz, tem que trazer o parâmetro de bondade. O parâmetro de bondade, para ser adequado neste mundo, ele tem que vir junto com o quê? Com respeito, com a moralidade, com o juízo, a justiça, com o senso comum e senso correto do que é certo e do que é errado. Senão, a bondade ela se distorce. E para que a bondade não esteja distorcida, é necessário a gente pensar dessa forma. Analisar isso é importante. Então, aqui, gente, a gente vai estar agora abrindo para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, pode enviar para a gente aí no chat.
do YouTube e eu estarei respondendo, tá bom?
Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Estaremos postando daqui a pouquinho uma atividade semanal para vocês, tá? A atividade semanal que eu postar hoje, vocês só precisam me entregar na próxima quarta-feira, tudo bem? Amanhã vamos ter a aula de número 4, tá? Amanhã, a partir das 6:30 da tarde, novamente. Shalom, shalom a todos.